Salve, galera do Vascão. Hoje foi dia de triste no Vasco. Velório do Roberto Dinamite. Preferi não ir, eu cheguei a me credenciar, mas lá do mano valeu mais alto do que o jornalista. Teremos desabado ali. Vamos falar sobre o último adeus ao Roberto, com carinho, após a vinheta. Salve, galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco da Cidade. Acompanhe do nosso Vasco, o Vasco Connection. Deixa o like, curta e compartilha. Aqui a galera tem moral. Aqui é a voz de toda a família vascaína. Bom, foi um dia triste em São Januário. O velório do Roberto Dinamite, personalidades, não só do Vasco, como de demais clubes. O ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, por exemplo. O Zico, que é um dos melhores amigos da vida do Roberto Dinamite. Fred, que nem pegou a época do Roberto, esteve lá. Cafu, o capitão do Penta. Jornalisticamente era muito importante realmente, mas vendo todo mundo chorando lá, o cara ia acabar desabando. Eu acho sempre melhor separar as coisas, acabaria esquecendo o lado do jornalista. E também eu prefiro lembrar do Roberto, eu não queria ter a última recordação do Roberto vendo ele morto. Quero lembrar do Roberto sorrindo, os grandes lances dele como jogador, o grande lance dele também mostrando a felicidade que ele tinha, aquele sorriso largo que ele fazia, contagiava todo mundo. Agora, tu vê como que o Roberto era um cara tão diferenciado que ele era querido até pelos adversários. Não é todo jogador que chega nesse patamar. São poucos. Além do Roberto, o Zico, e que mais? O Pelé, talvez, nem peguei nada da era do Pelé, sei os feitos dele. Mas são caras que estão sempre acima de demais. Eu queria até que esses caras pegassem a época financeira para atletas como são hoje. Hoje o jogador ganha absurdamente, ganha só os que jogam aqui no Brasil, muito mais que na época deles. Tanto é que caras como Gerson, canhotinha de ouro, campeão 70, o próprio Roberto continuavam trabalhando para sustentar suas famílias, porque naquela época não tinha essa mentalidade de fazer pé de ouro. O próprio Zico começou a fazer o pé de meia dele já no finalzinho da carreira, quando ele foi para o Japão. Era uma realidade completamente diferente que a de hoje, mas eu queria que esses caras pegassem essa época, porque eles que mereciam ser milionários. De meu ver, ele lá teríamos desabado completamente, ainda mais vendo gente extremamente importante do esporte, até colegas de profissão. A Fernanda Gentil estava lá, eu vi foto dela chorando lá. E é legal a fala do Nenê, quando ele falou que na última vez que ele esteve com o Roberto perguntou a ele: pô, se a gente jogasse junto, quem ia ser o batedor de falta? O Nenê entrou falando: pode ser você mesmo, você é
Para mim, pelo menos, um dos maiores batedores de falta da história é o Roberto Eusébio. Para eles não existia distância, não existia... Praticamente, para eles era meio gol. Cobrança de falta, distância fosse era meio gol. Depois dele veio Marcelinho Carioca, veio os dois Juninhos, o Pernambucano, o Paulista, mas como eles não existiam. Pelé batia muito bem falta também. Eu vi gols de falta dele na Copa de 70. Inclusive, o último gol dele no Maracanã foi contra o Vasco, um de falta. O Vasco venceu por 2-1, gols do Roberto. A ponto do final do jogo, Pelé ter chegado ao Roberto falando: parabéns, garoto, pelo segundo. Mas eu vi várias homenagens do Roberto hoje, que a própria TV Vasco, quando eles estavam mandulando, começando o projeto da estátua dele, Roberto falando, agradecendo o carinho da torcida vascaína, eles dizendo que cada um de nós morava no coração dele. E agora somos nós que temos que levar o Roberto no coração. Todos os vascaínos, sem exceção. Quem foi, admiro quem foi, não deve ter sido fácil, não teria aguentado. E quem não foi, todos nós temos que carregar a cruz de Malta. Hoje tem o que do Roberto Dinamite? O Edmundo fez uma linda homenagem, tanto nas suas redes sociais, quanto lá, se cabendo de chorar. Engraçado que um dos principais ídolos do Vasco, após o Roberto, o Romário e o Edmundo, o Roberto foi o primeiro companheiro de ataque dos dois. O Edmundo, até que pode ter discussão dizendo que não, que o Edmundo estreou no Brasileiro de 92 e naquela época o Brasileiro foi no primeiro semestre e o Carioca foi no segundo semestre. No primeiro semestre o Roberto estava de fora do elenco e a dupla de ataque foi Edmundo e Bebeto. No segundo semestre, com o Bebeto já negociado por La Coruña, na Espanha, é que o ataque foi Roberto e Edmundo. Mas, ainda assim, foram um dos primeiros companheiros de ataque do Edmundo. E dá para sentir a emoção dele, né? Foi um relacionamento primeiro de garoto para o seu ídolo, depois de companheiro de profissão. Hoje, o Vasco é que carrega há muitos anos o nome do Roberto era sinônimo do Vasco. Hoje é que o Vasco vira sinônimo de Roberto Dinamite. E acho que qualquer homenagem que eu faça é nada. Eu fico com o coração aquecido, falando que quem era relevante para homenagear ele estava lá, que eram os jogadores do passado, né, que tanto os companheiros de Vasco quanto adversários e os jogadores atuais. O elenco vascaíno esteve lá para homenagear o Roberto. Mas aí que ele teve homenagem em vida. Mas agora que ele não está mais entre a gente, sabe qual seria a melhor homenagem a ele? Botar nome de rua, ok? Tem gente que queria até que São Januário, o nome de São Januário passasse a ser Roberto Dinamite. Uma vez que o São Januário é um nome popular, o nome do estádio mesmo é Vasco da Gama. Eu
acho que, assim como fui contra quando o governo do estado pensou em mudar o nome do Maracanã de estádio Mário Filho para Rei Pelé, também não acho que faz sentido trocar o nome de São Januário, que a torcida já conhece assim, desde da década de 30, assim, para mudar agora. Eu acho que já mudou o prefeito Eduardo Paz, já mudou o nome da rua, né, de frente a São Januário para a rua Roberto Dinamite. Mas a melhor homenagem que o Roberto pudesse fazer, eu acho que cabe a 77 fazer, talvez nesse ano não, mas de preferência nesse ano e nos próximos anos, fazer um time para lá de competitivo, que o Vasco dispute títulos. Os jogadores, na hora de festejar o título e levantar a taça, lembre dele. Essa teria sido, eu acho que será, agora que ele não está mais entre a gente, a melhor homenagem que ele possa receber. A gente vai lembrar de ele jamais será esquecido. Hoje tem internet, YouTube, os garotos que não viram ele jogar, vai ouvir do pai, do tio, da mãe, os efeitos dele em campo, vai procurar depois na internet, para ver quem era esse cara, tão fabuloso assim, e vai ver os efeitos do Roberto. Há quem também defenda aposentar a camisa 10 em homenagem ao Roberto. Eu acho que não é por aí também, eu acho que é uma pressão para quem for daqui nos próximos anos vestir a camisa 10, tem que fazer, honrar essa camisa. A pessoa vai ter, até sentir que ela tem que corresponder à altura de vestir a camisa que é do Roberto Dinamite. A 10 sempre será dele. Então é isso, galera. Amanhã tem a entrevista coletiva da apresentação do Robson Bambu, lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Essa semana ainda o Vasco vai divulgar um elenco que vai viajar para os Estados Unidos e um elenco que vai começar o Campeonato Carioca, uma vez que a viagem para a terra do tio Sam está marcada para sexta-feira. Então até amanhã com a entrevista do Robson Bambu. Até mais.